economista-chefe do Banco Inter, que vocês podem ver que é extremamente ocupada, e cedeu um tempo da tarde para vir aqui nos passar conhecimento, para nos ajudar a melhorar, para nos ajudar a se tornar pessoas melhores. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a ela por ter vindo aqui hoje. Uma salva de palmas, por favor. Obrigado. No começo? Vocês querem tirar todo mundo? Não. Então, chamar todo mundo para tirar foto? Não, só as pessoas que querem agora. Depois, no final, ok. Então, só um minutinho antes para explicar as coisas. Na porta ali tem uma lista de chamada. Se seu nome não estiver nela, só assina no final e eu vou mandar o link. Fora que tem gente economia aqui, administração, contabilidade e controladoria, né? Eu tenho que achar um jeito de mandar para todo mundo. Segue a gente nas redes sociais, @liga-CIF. Felipe, qual que é a nossa arroba mesmo? Aí lá a gente vai divulgar o link para se inscrever para ganhar o certificado nessa semana mesmo, será emitido. Então peço que preencham o quanto antes. E só tirar uma foto. Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Ana Carolina, coordenadora do curso de Controladoria e Finanças. Eu vim aqui agradecer pessoalmente a presença da Rafaela. É uma honra recebê-la aqui, né, uma ex-aluna da casa, que tem uma carreira tão brilhante e se propôs a vir bater um papo, conversar aqui com vocês. Então, obrigada, Rafaela, seja bem-vinda. Infelizmente, eu vou ter que ir embora hoje, a gente tem uma reunião daqui a pouquinho, mas vocês estão em boas mãos aí. Alô, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra para mim voltar aqui para conversar com vocês, contar um pouco dessa história. Minha história começou na FACE, quando a FACE não era aqui, era na Curitiba. Eu me formei em economia em 94. Vou fazer alguns anos aí de formando, que eu faço 30 anos de formada já. E tenho também esse tempo de mercado financeiro. Eu saí da faculdade, fui trabalhar no mercado financeiro, comecei como estagiária no antigo Bank Boston. Então, é um período longo de carreira em finanças e economia, intercalando. Eu hoje sou economista-chefe do Inter, mas eu me tornei economista de profissão recentemente. Boa parte da minha carreira eu fui mais para a linha de finanças, mais como analista financeira, analista de investimento, de mercados, de empresas. Então, é uma carreira que teve vários momentos, né, de evolução enfim, queria dividir um pouco isso. E, ao mesmo tempo que eu sempre trabalhei bastante, né, sempre foi meu foco mercado, meu foco foi profissional, eu também voltei a estudar. Eu fiz mestrado fora, fiz um MBA fora, em Wharton, em 2000 e 2002, e em 2018 eu voltei para a FACE para fazer um doutorado e para complementar minha formação. Eu sei que o doutorado ele é muito diferente, né, do mestrado profissional, de uma especialização. Às vezes ele parece muito específico, né, para quem quer dar aula, mas para mim foi uma experiência excelente, muito complementar. E hoje eu começo falando isso para vocês. Eu acho que hoje a gente pode aproveitar o melhor dos mundos, né? A gente sempre fala o que é melhor, né? Em inglês tem o book smart versus o street smart, né? A pessoa que aprende na prática e a pessoa que é muito acadêmica. E existe essa certa disputa, né, entre o que é melhor. E a verdade é que a gente tem coisas muito
boas nos dois mundos. Assim como a gente tem falhas também nos dois mundos, eu hoje vejo que a gente tem excelentes experiências e práticas nos dois mundos. E eu acho que, para mim, sempre complementou muito. Acho super relevante a gente ver pesquisas, né, na academia de finanças que, de fato, se aplicam. E, ao mesmo tempo, eu vejo, dentro do banco, dentro do nosso dia a dia, como os profissionais mais bem preparados, aqueles que estudam mais, como que eles se destacam e como eles podem avançar. Então, eu acho que minha primeira dica para vocês é nunca parar de estudar. Eu acho que a complementação de experiência com estudo, ela para mim, é o melhor, é o maior ganho que a gente pode ter dessa carreira em finanças, né? A carreira em finanças, o mercado financeiro, ele não é só prática, ele não é só experiência, ele tem muito de estudo, de teoria, mas ele também não é só teoria, né? A gente precisa ter vivência. Eu acho que hoje eu vejo muito dos jovens que chegam, né, começo de carreira, já se questionando muito cedo, já se exigindo, né, muito cedo. Eu vejo estagiários, às vezes, que nem completaram o estágio e já, né, querem, não sei se é isso que eu quero, já querem passar para a próxima fase. Então, eu acho que é importante pensar nisso também, que a experiência ela vem com o tempo e vem com anos, né? Acho que a gente pode ter um pouco de paciência. Eu falo, você pensar num ciclo, né? Eu falo isso muito com as pessoas lá no Inter, né? Você conseguir pensar num ciclo de 2, 3 anos, que é um ciclo curto, para muitas pessoas isso já é muito. E ela fala assim, mas eu vejo sua carreira. Não, mas eu tenho 30 anos. Então, quando eu falo com você ciclos de 2, 3, imagina quantos ciclos de 2, 3 anos eu fiz, né, para chegar onde eu cheguei. Então, cuidado com um pouco dessa ansiedade que acho que muitos têm, né, em descobrir logo o que a gente quer. E acho que isso vem muito com o tempo, né? Eu comecei a trabalhar, como eu falei, no Bank Boston, como estagiária, na área de crédito. Naquela época, na década de 90, o mercado financeiro no Brasil era, obviamente, pequeno e restrito. A gente estava começando com o Plano Real. Quando eu comecei a analisar, eu fazia análise de crédito no Boston, crédito corporativo, né? O banco emprestava para as empresas, e a gente tinha que analisar balanço. E, quando eu entrei lá em maio de 1994, a gente olhava os balanços de 93, que eram balanços que, quando não tinha nenhum real, né, a inflação era tão alta que a gente tinha que converter balanços em dólar, a gente tinha variação monetária de balanço. A turma aí de finanças aí não sabe o que é isso, né? Mas variação monetária de balanço era uma linha que tinha nos balanços para ajustar os valores a preços correntes, porque a inflação era tão alta. Então, era uma época em que tudo era muito manual, muito difícil, o mercado financeiro, obviamente, restrito, né, com todas essas restrições que a inflação traz, um mercado emergente, e os bancos multinacionais faziam um papel super importante, né? Hoje eles são secundários, mas, naquela época, os bancos multinacionais, né, o Boston, o Citi, né, a gente teve vários outros, aí, a BN, que, né, depois saíram do Brasil. Alguns cresceram, né, o Santander está aí até hoje, mas a gente tinha vários bancos multinacionais que faziam essa ponte com recursos de fora, né? Então, você tinha as matrizes que conseguiam fazer o repasse aqui para o Brasil para a gente emprestar para as empresas, e poucas empresas tinham acesso a esse crédito, né? Era um mercado pequeno, mas, ainda assim, as exportadoras, algumas empresas de commodities que já existiam naquela época. Aqui em Minas Gerais, a gente tinha uma filial grande, porque Minas Gerais sempre teve uma indústria forte, né? Siderurgia, a indústria automobilística, e aí todo o seu entorno. Então, era um mercado que foi um mercado que eu iniciei, que eu tive uma experiência muito boa. É uma escola de crédito muito boa. Aprendi contabilidade no trabalho, né? Eu saí da faculdade de economia com pouca formação em contabilidade, quase nenhuma. Aliás, nem contabilidade pública. Recentemente, né, eu estou no Inter há quase 5 anos, né, me tornei economista e fui estudar bastante fiscal, porque é o tema hoje. E tive que voltar lá na contabilidade pública, as contas do Tesouro, e nada, né, a gente aprende muito pouco. Assim, quem é de economia aqui, a gente, né, eu tenho estagiários de economia e não sabem abrir uma planilha do Tesouro para olhar as contas públicas, né? Então, falta um pouco dessa prática, né? A gente acaba aprendendo, fazendo todo dia ali. E acho que me ajudou muito analisar balanço de empresa, analisar balanço de governo. É diferente, mas é parecido. Então, eu acho que a gente tem, às vezes, que correr atrás. Você está no trabalho, precisava fazer análise de balanço, tem que aprender, né, faz autocurso, apostila, enfim, acho que dá para aprender também, aprende com os colegas, né? Eu tive muita sorte de ter bons monitores nessa época que me ajudaram bastante a aprender a fazer fluxo de caixa. A gente fazia fluxo de caixa na mão, as empresas não faziam demonstração de fluxo de caixa.
Enfim, foi uma experiência incrível. E aí, em 2000, eu fui para fora. Eu fiquei 6 anos no Boston. Eu voltei, fiquei 2 anos ao todo no Boston, mas em 2000 eu fui para fora fazer um MBA em Wharton. Foi uma outra experiência, né, morar fora, um mestrado profissional, mas é um mestrado 100% dedicado. Então, eu fiquei parada, né, fora do mercado de trabalho durante 2 anos, estudando, focada nos estudos. Né, o mestrado tem aula o dia todo, muito projeto, né, um mestrado lá fora, ele é muito envolvido com as empresas, então a gente faz projetos, faz muitas atividades, então não fica tão isolado, né, do mercado. E, obviamente, que morar fora é uma experiência incrível, muito enriquecedora. Eu já estava casada nessa época, mas sem filhos, então foi uma experiência muito boa. Eu pude aproveitar bastante esse período. Eu fiz um estágio entre o primeiro ano e o segundo ano em Nova York. Fiquei 3 meses num banco de investimento, fazendo aquele trabalho louco de trabalhar, né, todos os dias da semana. Acho que durante 3 meses eu tive um domingo de folga, saía de madrugada, e acho que aquilo te fortalece, né, te faz ver assim, até onde que você é capaz, né. Obviamente que a gente tem que conhecer seus limites. Eu não quis voltar para banco de investimento depois disso, mas foi uma experiência muito enriquecedora, né, de autoconhecimento, de dedicação. Você aprende em 3 meses o que você aprende em 1 ano num estágio comum. Em 2002 eu voltei para o Brasil. Eu voltei para o Boston, fui para São Paulo, fiquei depois 15 anos em São Paulo e voltei no meio da crise, né, de 2002. E hoje também eu penso em todas essas crises que o Brasil já passou, né. Hoje eu tenho mais tranquilidade, serenidade para falar com investidores sobre as dificuldades do Brasil. O Brasil passa por vários desses ciclos. Eu diria que o risco fiscal hoje nem de perto é o que a gente já viu, né, 2002, depois em 2014. Mas em 2002 a gente passava um momento muito difícil de crise, principalmente interna, mas lá fora também. A gente teve a recessão, a bolha do .com na Nasdaq de 2001. Foi um ano muito difícil, um ano de desvalorização, de inflação alta, de mudança de governo, né, com muito medo, muito receio. E aí, naquela época, o Boston começou com uma área nova, que era uma área de wealth management, que era uma área auxiliar ao private, que era uma área para auxiliar as pessoas a investirem. Então, essa é uma área nova hoje que é muito grande, né? A gente vê a XP hoje dominando esse mercado com os escritórios de advisors. Aqui em Belo Horizonte tem muita oportunidade nessa área, né, para quem gosta de investimento, que é aconselhar as pessoas a investirem. Hoje você tem não só um mercado para investir, mas pessoas com poupança para investir. Tudo isso era muito novo na época, inclusive lá fora, né, você fazer esse tipo de advisor para a pessoa física era uma área nova, foi um baita desafio montar do nada, né, como que você conversa com o investidor pessoa física, como que você ensina, explica, tem toda a parte comportamental, que também é uma ciência que estava começando naquela época, né, então, ao mesmo tempo que a gente aconselhava os investidores, a gente tentava entender o que dava errado, né, por que o investidor não te escuta, não te ouve, troca a perna, a gente brinca, né, o investidor está sempre trocando a perna, né, ele compra na alta, ele vende na baixa, aversão a risco. A gente via no rosto dos até hoje, né, esses momentos desde a pandemia, a gente vê conversando com o investidor quando ele não aguenta mais. Ele compra uma NTNB que rendia 5%, ele tem 5% de juro real travado, né, o juro foi para 6%, a NTNB cai de valor, o investidor quer vender porque ele não consegue ver aquele papel ali, né, ele tinha 10 mil, agora ele tem 8, ai, meu Deus, meus papéis aqui, o que eu faço? E você fala, não, fica tranquilo, isso aqui é um investimento de longo prazo, né, você tem ainda um juro real elevado, que você é corrigido pela inflação. Então, a gente precisa entender, né, que o outro lado da mesa tem uma pessoa que tem muita aversão a risco, muito desconhecimento, né? Vocês estão aqui numa faculdade que, teoricamente, está né, o nosso centro aqui é entender de finanças, de economia, de mercado, e, ainda assim, você sabe o tanto que a nossa educação financeira é baixa, né? Então, mesmo dentro da faculdade especializada, a gente conhece pouco. Imagina quando você fala com um médico, com um dentista, com um preparador físico, com um comerciante. Então, a gente precisa também ter essa sensibilidade e essa experiência de começar essa área também me ensinou muito a como falar com esse investidor, como entender essas dores. E, muitas vezes, o ideal para o investidor não é o ideal lógico, né? A gente vê isso nas finanças comportamentais, né? As decisões não são lógicas, mas se você puder minimizar a perda, né, minimizar a dor, a gente já está avançando bastante, né? Essa foi uma área que cresceu muito. Lá no Boston. O Boston depois foi vendido para o Itaú e eu acabei me juntando a uma asset que chamava Kinea, pequenininha na época, estava formando, né? Hoje a Kinea é uma asset bem relevante do Itaú.
focada em investimentos alternativos, né, fundos imobiliários. Eu fui fazer a parte de hedge fund, virei analista de ações nessa época, buy side, e fui aprender a fazer evaluation. Eu já tinha aprendido na escola, fui aprender a fazer na prática, né, como, de fato, aquele evaluation reflete em decisões de investimento. E foram alguns anos fazendo análise. E, nessa época, eu comecei a também estudar para certificações, né? As pessoas gostam muito também de me perguntar sobre certificações. Eu acabei tirando algumas ao longo da minha carreira, todas mais pela necessidade do trabalho do que por algum objetivo específico, né? Hoje eu vejo que muitos alunos olham para certificações como uma maneira de avançar na carreira, de mostrar um certo conhecimento, mostrar um diferencial. Eu acho que é super válido, mas na época também que eu estava no trabalho, na prática, as certificações estavam começando, né? A primeira delas, na verdade, foi o CPA 20 da Ambima. A Ambima tinha outro nome, né? Andib, na época, era uma outra associação, mas ela lançou essa certificação para quem falava com o cliente. Quem dava, né, enfim, aconselhamento de investimento com o cliente tinha que tirar essa certificação. E depois, quando eu virei analista na Quineia, eu fui fazer o CFA, porque o CFA é uma certificação para analista financeiro, bem própria para quem gosta de fazer análise de investimento, análise de ações e renda fixa. Eu achava que ia ajudar, né, até porque eu não tinha experiência específica, e eu achava que a certificação ia me dar o preparo e também me dar uma certa chancela, apesar de ter o MBA. Eu até me arrependi, lá em Wharton tinha preparação para o CFA, e, na época, eu não quis fazer, achei que não era importante, acabei voltando para o Brasil. Putz, podia ter feito lá, já estava estudando, mas ajudou. O CFA é uma certificação super completa hoje, para quem quer, acho que é a melhor certificação que tem. Tem um lado mais difícil, que é inglês, né? Então precisa ter um inglês bom para passar. E é uma certificação longa, né? São 3 provas, né? Normalmente você faz uma prova por ano. Se você estudar muito, você consegue fazer a cada 6 meses. Mas eu fiz uma por ano. Na minha época não tinha a opção de 6 meses também. Eu fiz ela em 3 anos e já tinha filho pequeno nessa época, não foi fácil, né? Eu dava mamar de um lado, estudava do outro. Mas é bom também, que ajuda a focar, né? Não pode perder tempo ali, né? Feriado, sábado, domingo. Quando a gente quer investir, acho que a gente tem que aproveitar o tempo para se dedicar, né? Para as coisas que a gente acha importante. Então, eu nunca me arrependi de ir fazer um pouco mais, para fazer um pouco mais para conquistar, né, aquilo que eu achava que era importante. E, no final, deu certo. Eu passei no CFA de primeira. É uma prova cara, então passar de primeira ajuda muito, né? Não só cara financeiramente, mas cara em tempo. E foi também uma certificação que, até hoje, ela é super válida, né? As pessoas, quando me olham, você tem CFA, né? Você é economista com CFA, é uma super combinação, né, que ajuda muito, né? Eu sou economista de formação, mas eu consigo falar sobre mercado, então acabou sendo uma combinação bastante interessante. Depois da Quineia, eu voltei para crédito, né? Fui trabalhar na Standard & Poor's, na agência de rating, como diretora de crédito para a América Latina. E fiquei lá 4 anos, foram meus últimos 4 anos em São Paulo, e envolveu muita viagem. Foi também uma excelente experiência na minha carreira, não só porque eu liderei um time, mas também eu aprendi muito sobre a América Latina, e a gente consegue ver essa visão do investidor estrangeiro hoje. Ele olha a América Latina e você consegue ver o Brasil, parece, mas nem tanto. Então, a gente é muito parecido com alguns dos nossos pares, mas nem tanto. Então, ver essas diferenças de perto entre Brasil e México, Chile, Argentina, e outros países que têm economias menores, mas também têm algumas oportunidades de investimento, né? Colômbia, Peru, foi uma experiência muito bacana. Em comum, esses países têm muito foco em commodities, né? Então, sempre foi muito a minha especialidade, olhar mineração, siderurgia, e aí isso é muito parecido, né? No Chile, no Peru, no México, são indústrias tradicionais ainda nesses países, grandes empresas, então, muito em comum na gestão dessas empresas. Então, foi um período super bacana, mas um período que exigiu muito, de muitas viagens, me cansou. E aí eu paro para falar um pouquinho também da vida pessoal, né? Acho que muitas pessoas perguntam como é que você encontra esse equilíbrio. Hoje eu olho esses anos e acho que o equilíbrio nosso, ele não é um equilíbrio linear. Eu não pego meu dia de 24 horas e falo, olha,
esse aqui eu vou dedicar para mim, esse para minha família, esse para o meu trabalho, esse para os meus estudos. É praticamente impossível a gente fazer isso. Até o período da semana, né? Eu tenho 7 dias, eu vou descansar, tem horas que a gente não descansa, tem horas que a gente tem que parar para dar uma pausa maior, né? Então, por exemplo, na época do doutorado, eu praticamente não descansava, né? Final de semana, férias, tinha que estudar, mas eu conseguia fazer aquela rotina, e aquela rotina dava conta. Então, eu ia no meu limite. Mas eu sei que tem horas que a gente precisa parar e dar uma respirada. Eu acho que esse final da S&P, eu realmente dei essa parada, mais pela família, né? Meus filhos estavam crescendo, e eu queria dedicar um pouco de tempo com eles. E eu decidi voltar para Belo Horizonte para ter uma vida um pouco mais tranquila. Me juntei a uma asset, fui fazer gestão de crédito privado, então trabalhava menos horas por dia, e tive muito tempo para cuidar dos filhos nessa época, foi muito legal. Fui mãe turista durante um período, ela levava, buscava. Meus filhos estudavam no Loyola, tinha uma tarde, um de manhã, e era uma loucura, um vai e volta. Mas super gostoso, né? Buscar filho na escola no final do dia, escutar as histórias, ajudar a comprar a casa. Pude fazer isso na minha vida, e acho que não pude fazer isso ao longo de toda a vida deles, da escola. Hoje os dois estão na faculdade. Minha filha agora terminou Loyola, está na medicina, e meu filho faz engenharia no IBMEC já há 3 anos. Então, hoje, o tempo com os filhos é outro tipo de tempo, né? Um tempo de mais qualidade, de mais companheirismo. E, obviamente, que durante todo o tempo da escola eu não tive presente em todas as reuniões, em todos os para-casas, mas eu pude dedicar por alguns momentos que eu achava que era crucial, e foi muito bom. E aí eu trabalhei na Sonar Investimentos, que era uma gestão, fiz minha outra certificação, que era o CGA, porque também precisava. Então, as pessoas perguntam, o CGA, eu quero ser gestor. Recentemente, a gente teve um estagiário né, a gente tem uma área de análise lá no Inter, né, e ele estava comentando que ele queria fazer gestão. A gestão começa com a análise, né? Então, o certificado de gestão ele é difícil, ele é bacana, mas ele não vai te preparar para fazer gestão, né? Para você preparar para fazer gestão, você precisa ter anos de experiência, passar pela análise. Mas, obviamente, que se você tem muito interesse, o certificado ajuda a fazer alguma ponte, mas não uma ponte tão específica, né? Como eu acho que o CFA né? O CFA realmente te dá um carimbo ali, você é um analista com uma formação muito boa, né? O CGA ele é mais ali um mandatório, né? Além do CGA, você precisa ter alguma experiência para virar gestor. Eu precisava, né? Que eu já fazia gestão e fiz o CGA. Obviamente que, por ter o CFA, facilita, né? A prova do CGA acaba sendo uma prova mais simplificada, então foi tranquila. Mas, assim, para quem não tem experiência, não tem o CFA, o CGA não é uma prova tão fácil também para a gente investir sem ter um objetivo tão específico, né? Aí, no final de 2018, comecei a achar que estava descansada demais, né? Na verdade, até um pouco antes, no final de 2017, eu já estava me achando com um tempo ocioso ali um pouco maior do que eu gostaria, e resolvi voltar a estudar, né? Eu entrei no doutorado aqui em 2018. Eu estava começando a dar aula nessa época, então eu também achei que podia ser uma boa ponte, né? Fazer o doutorado para me preparar melhor para, enfim, uma eventual carreira como professora. Eu gosto de dar aula, então hoje eu dou aula até em algumas horas, as poucas horas vagas que eu tenho hoje, eu ainda dou algumas aulas. Gosto muito das salas de aula. Minha avó já dizia, né? Ser professora é uma vocação. E acho que vai estar comigo ainda durante muitos anos, né, independente de eu ainda estar muito ativa lá no Inter. Apesar de eu, né, terminado o doutorado, não ter ido para a vida acadêmica, eu ainda acho que é muito importante até para essa preparação da docência. E aí, em 2018, eu vim fazer o doutorado em finanças. Eu tinha um estudo, né, sobre privatização, né, foi o tema da minha tese, desde a época, né, de 94, que foi minha monografia em economia foi sobre privatização, e durante todos os anos de mercado, né, eu sempre analisei empresas estatais, empresas privadas, e você vê toda aquela diferença. E eu vim para o doutorado com uma pesquisa em mente. Isso, obviamente, ajudou muito. Você ter um foco, um tema, ajudou demais assim, a ser eficiente na minha pesquisa, né? Como eu voltei a trabalhar, eu fui para o Inter em 2019, eu não tinha acabado o doutorado, eu não tinha acabado nem as aulas ainda, eu tive um período que eu me desdobrava, e o fato de eu ter uma pesquisa muito específica me ajudou muito a ser muito eficiente na pesquisa, né? Eu tinha um tema que eu queria explorar, e aí
eu tinha poucas horas para fazer aquela dedicação, mas funcionou, porque eu sabia exatamente o que eu queria, não precisei explorar tanto, eu consegui fazer um foco maior para aquela pesquisa. Mas, em 2019, antes mesmo, né, de completar a grade de aulas, eu fui chamada no Inter, recebi esse convite para montar essa área de pesquisa no Inter. E foi uma área de pesquisa que começou com pesquisa macro. A gente chegou a montar uma área de equity research, né, a recomendação de ações. Hoje a gente desfez dessa área, né, o mercado hoje está todo na renda fixa, o mercado de ações hoje não é mais tão popular, mas a gente montou um time de pesquisa. E aí, de novo, nessa questão do equilíbrio, né? Como que você concilia o trabalho com o estudo? Você concilia também com os temas que você está envolvido, né? O meu trabalho é pesquisa, né? O meu trabalho é estudo. Então, eu estou sempre estudando. A minha rotina é uma rotina de pesquisa, de estudo. Então, isso ajuda muito, né? Eu faço coisas parecidas no final. Então, eu não estou tão dispersa, né? Olhando tantas coisas diferentes em tantos lugares ao mesmo tempo. Então, eu acho que ajuda muito a me dar esse foco. E, como eu falei, eu agrego muito, assim, acho que a pesquisa, a leitura com o meu trabalho, e, ao mesmo tempo, eu tenho um retorno no meu trabalho, né, porque quanto mais conhecimento eu tenho para passar para os investidores, para trabalhar nos meus modelos, melhor é o trabalho que eu posso oferecer para o Inter. Né. E aí, minha última certificação eu tirei no Inter, que é o CNPI, é uma certificação para você fazer recomendação de investimentos hoje. Inclusive, é uma certificação que a CVM hoje está rígida, porque a gente tem muita recomendação de investimentos via rede social, né, os influenciadores, e a CVM está, inclusive, regulamentando isso, né, para você pode ser um influenciador, obviamente, de qualquer assunto, mas para você fazer recomendação de ações como profissão, você precisa ter o CNPI, mesmo que essa recomendação seja via Twitter, Instagram, YouTube, você precisa ter a certificação. Se você é um influenciador, simplesmente você passa dicas de ações, né, sua vida é fazer uma outra coisa, não tem problema, aquela não é sua profissão. Mas se aquela é sua profissão e você é monetizado por aquilo, a CVM exige essa certificação que é a CNPI, que ela é regulamentada pela PMEC. Então, você é obrigado a ser um analista certificado para fazer recomendação de valores imobiliários, ações, fundos, né, criptomoedas, enfim, todos os tipos de ativos de investimento. Eu tirei essa certificação também para tocar essa área. Não para fazer recomendação macro, falar de macro não precisa, né, mas como a área é uma área que abrange, né, o macro e o micro, todo mundo na área precisa ter essa certificação, ela é mandatória. Então, quando a gente contrata estagiário, analista, a gente sempre dá um tempo, né, para fazer a certificação, mas essa é uma certificação mandatória, inclusive que tem custo, né, de manutenção, existe taxa de credenciamento ali todo ano. O banco também é credenciado e os analistas são credenciados. E esse credenciamento é importante, essa certificação, porque a gente responde na física, né, o CPF, que eu acho super importante, né? Quando você está recomendando investimentos hoje, muitas pessoas perguntam sobre o conflito, né? Conflito de interesses, conflito dentro do banco, e o fato de você ser responsável na física te faz ficar atento. Eu não quero recomendar uma coisa que eu não acho que é recomendável, né? Mesmo se alguém me pedir. Isso não vai acontecer, porque eu não quero colocar o meu nome num relatório que eu não acredito. Né? Então, é meu nome que está ali, eu posso ser processada, eventualmente, se tiver, enfim, algum tipo de problema naquela recomendação. Então, eu acho que a certificação ela é muito importante, né? E é importante tomar cuidado, né, quem não tem certificação e está fazendo esse tipo de aconselhamento. Né? E hoje eu terminei, né, o doutorado em 2022 com uma tese sobre as estatais, né, com um estudo comparativo. Ainda não publiquei, acho que falta ainda, né, essa parte final. Hoje, né, pensando nesse equilíbrio, eu hoje estou trabalhando bastante no Inter, né, o Inter está crescendo, eu acabei assumindo algumas outras funções, e hoje o estudo está um pouquinho de lado, eu ainda quero retomar, mas eu sei que é hora de me dedicar ao trabalho. Recentemente, eu comecei a fazer a parte de relações institucionais do Inter. Hoje eu represento o banco na FEBRABAN, na BBC. Então, são muitas reuniões institucionais. A gente tem um debate regulatório no Brasil muito grande. Então, tem um pouco a ver com esse tema macro, né, as leis que estão mudando, a regulamentação que muda, e o micro, né, como que isso impacta aí a economia bancária, como que impacta o banco. A gente teve a discussão
do Desenrola, né? Você vê, o governo lança um programa de Desenrola, só para vocês terem uma ideia, né? Que é um programa de refinanciamento de dívida. Então, tem lá uma lei que foi aprovada, mas tem a prática, né? Na prática, como é que você coloca o Desenrola para funcionar? Quem coloca são os bancos, né? Então, você está lá na Febraban discutindo como que vai funcionar, como que você transforma uma lei na prática, né? Como que você coloca aquele operacional, quais os riscos que tem, né? E os bancos voltam para o governo e falam, assim não funciona, assim não vai dar certo, precisa mudar essa maneira. Então, existe todo esse trabalho regulatório que acontece hoje no Brasil. Esse é só um exemplo, né? A gente passa por várias mudanças, né, regulatórias, de tributação, de limite de taxa de juros. Então, tudo isso envolve muito debate hoje. E os bancos precisam, né, fazer essa representação, e hoje eu estou contribuindo com essa parte. A gente ajuda bastante, né, ter essa visão macro, né, e ter a visão micro do dia a dia do banco, como que isso acontece, né. Mas é muito trabalho, são muitas horas, né, de reuniões, de discussão, de vai e volta, né, é um feedback, né, você tem que, né, você dá um feedback para a Febraban, volta com aquela ideia para dentro do banco, depois volta de novo, como que a gente aplica. Então, são muitas idas e vindas e consome bastante tempo. Enfim, obviamente, também algumas viagens. Mas é uma oportunidade. Eu também acho que uma outra coisa que eu falo hoje muito com os jovens, né, o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer e o que aparece para eu fazer, né? Então, a oportunidade ela aparece. Obviamente que eu acho que ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo um autoconhecimento, né, do que a gente sente prazer em fazer, do que a gente realmente gosta de fazer. Mas eu aprendi também que as coisas que você começa a fazer bem, elas também te trazem um prazer, porque você tem um impacto positivo. Quando você faz bem algum trabalho, você escreve bem um relatório, você acerta uma recomendação. Putz, eu não gostava de escrever. E aí comecei a escrever, e as pessoas, não, seus relatórios são bons, não, isso aqui ajudou, esse material é muito bom. E aí você começa a gostar, porque eu estou fazendo um trabalho que está ajudando as pessoas a tomarem suas decisões de investimento. Então, muito do que eu gosto de fazer, a gente não sabe exatamente o que a gente gosta de fazer. A gente vai aprendendo, né? Você aprende a gostar. E a gente aprende a gostar daquilo que dá certo, que traz sucesso, que te traz reconhecimento, que é relevante, é impactante. Eu penso muito nisso. Assim, para mim, é muito motivante fazer um trabalho que tem algum impacto, né? Ou para um grupo de pessoas, ou para um grupo grande de pessoas, ou para uma área específica, ou para algum processo. Então, você vence esse medo, alguma restrição que você tinha. Isso não é bem o que eu gosto de fazer. Participar de reuniões e falar em público. Há 4 anos atrás, eu não falava em público. Eu tinha muita dificuldade em falar em público. Eu falava bem em sala de aula. A sala de aula é um ambiente bastante controlado, né? Com alunos que querem aprender, um tema que você quer passar, mas dar entrevista ao vivo, na televisão, é algo que realmente, para quem não está acostumado, né, te tira totalmente da sua zona de conforto. E eu não tinha essa prática, achava que não tinha jeito para isso. De fato, eu não tinha naquela época, e fui correr atrás. Fui fazer treinamento, fiz um treinamento de comunicação, fiz um treinamento até psicológico de comunicação, super interessante, ajudou muito. E hoje eu não tenho mais dificuldade em dar entrevista, CNN, na Globo, ou falar em público, ou falar numa reunião, né, com políticos, né, você precisa se expressar, colocar algum ponto. Eu não tenho mais o medo de levantar a mão, de levantar a voz, e tive que correr atrás. Então, era uma coisa que eu não gosto de fazer, né? Quando me colocaram de economista no banco, você vai ter que ir lá na CNN e falar, não, isso eu não gosto de fazer, não, isso não é para mim. E aí a oportunidade estava ali, não tinha mais ninguém para fazer, então ou você fala não, tudo bem, se você quiser falar não, a oportunidade é uma opção que você tem de falar não, eu não quero fazer isso, a gente sempre tem escolhas na vida, né? Mas é uma escolha que, se eu tivesse feito essa escolha na época, eu não teria tanta oportunidade de crescer no banco como eu tive. Então, eu falo isso muito para as pessoas. Às vezes, a gente vai crescer naquilo que a oportunidade está ali, não necessariamente naquilo que a gente acha que a gente gostaria de fazer. Mas, obviamente, tem um pano de fundo assim, de como, do seu perfil, que tem coisas que, por exemplo, eu tenho meus limites, né? Então, a comunicação eu tentei, né? Vou tentar aqui, deu certo, não, aqui agora dá para fazer. Mas fazer a área comercial eu já tentei e realmente não deu certo, né? Fazer relacionamento comercial, uma época que eu estava no Boston antes de eu ir para o MBA, eu fui chamada para fazer uma ponte com um gerente comercial, era analista e virei gerente. Assim, 6 meses eu fiquei gerente comercial de carteira. E assim, era o dia inteiro, telefone, contrato,
reunião, apertar a mão, fazer visita de cafezinho, e aquilo não dá. Assim, eu não estou usando o meu tempo. Eu gosto de estudar, de analisar. Eu sou analista, né? Então, ao longo do tempo, a gente faz essas experiências. A mesma coisa com a gestão. Eu era analista na Quinéia, o gestor um dia saiu, não tinha ninguém, e o CEO falou para mim, não, Rafa, você vai ficar cuidando da gestão aqui até a gente trazer outra pessoa. E aí tinha que fazer toda a parte de controle de risco, fazer boleta de operação, e aquilo me deixava muito nervosa, assim, de fazer as boletas, estou fazendo certo, não estou fazendo certo. E aquilo me consumiu muito, falando, não quero ser gestora, eu sou analista, né, meu perfil é analítico, eu gosto de estudar, analisar, sei mostrar a minha análise, mas a gestão de risco, a tomada de risco, eu deixo para uma outra pessoa que tem perfil para isso. Então, a gente aprende, né? E a gente aprende fazendo. Né? Então, tem que experimentar, não deixem, né, de passar oportunidades, para você achar, isso eu não quero, essa área não é a área do meu interesse, eu acho essa área institucional, imagina, eu vou falar, fazer institucional, fazer reunião com deputado, né, para entender de reforma, a gente faz reunião com o deputado para entender, né, um deputado que é um relator da reforma do marco fiscal. Aí tinha um deputado que era o relator da reforma, você tem que fazer reunião para entender como que eles estão desenhando o novo marco fiscal. Nada melhor que sair diretamente na fonte. Muitas vezes o deputado não entende, você tem que ajudar ele a entender como é que funciona, né, na prática, para que a lei se adeque à realidade. Então, a gente, às vezes, também faz um pouco desse trabalho. E eu podia falar, não, esse trabalho é muito político, muito institucional, não é para mim. Enfim, não, deixa eu tentar, deixa eu experimentar. E, no final, está ajudando muito essa visão de ser economista, ajuda muito nessa área, mais do que o advogado. É muito tradicional essa área ser muito feita por advogado, né, porque tem muito do direito, do jurídico, mas eu estou levando um olhar diferente, né, que é um olhar de mercado, de economia, e tem contribuído muito para um ambiente que é muito jurídico, muito masculino. A diretoria da FEBRABAN tem 30 homens e eu, então é um ambiente bastante masculino, mas a gente tem que ter, tem voz. Então, tem voz. Eu acho que a gente precisa ocupar esse espaço sem medo. Dá vontade de falar, isso aqui, esse ambiente não é para mim. Né? A primeira coisa que você olha aquela mesa, não, aqui realmente não tem lugar para uma pessoa com o meu perfil. Mas tem, né? E acho que a gente precisa desbravar esse mundo e abraçar essas oportunidades, e são experiências. Eu acho que, no final, é isso. A gente vai colecionando experiências ao longo da vida. Algumas dão certo, né? A gente fechou essa área de Equity Research, foi muito doloroso, né? Foi um projeto muito legal que a gente colocou de pé. Então, tem coisas, né? Eu só falei de coisas que deram certo, dá um exemplo de coisas que não dão certo. E aí, ter que desligar pessoas que eu gostava muito, pessoas que a gente treinou. Então, foi um processo muito doloroso, mas também faz parte de uma instituição que cresce, né, como o Inter, né, cresce muito, agora precisa, enfim, focar, se tornar mais eficiente, você precisa reduzir pessoas, né, quais são as áreas que estão agregando menos. Né, então, faz parte. Então, a gente aprende a fazer isso também, às vezes, processos doloridos. Eu acho que a cultura americana, o fato de eu ter tido essa experiência nos Estados Unidos, ajudou muito a ter essa visão. Né? A cultura americana é uma cultura que permite muito que a gente falhe. Né? Então, as pessoas colocam no currículo, não, eu já montei 2 empresas e elas quebraram, né? E aquilo é um ponto positivo no currículo da pessoa, que ela passou por aquela experiência. Então, aquilo é valorizado. Então, eu penso isso também, assim, é uma experiência que a gente precisa aprender. Né? A gente aprende com esses erros, e o mais importante é superar. Superar esse erro e pensar o que o banco agora pode fazer para agregar valor para o acionista, para agregar valor para o cliente. De fato, se eu tenho uma área que não está agregando, né, um público muito especializado, com baixo retorno, eu preciso redirecionar para um trabalho que ele vai ser mais valorizado e que vai agregar mais para todo mundo. Né. Eu acho que é isso. Vou abrir para perguntas, acho que eu falei muito aqui de mim. Posso abrir para perguntas. Quem quiser falar também um pouquinho de cenário aí, que a gente está vendo aí para fim de ano, para o próximo ano, fiquem abertos aí para as perguntas. Obrigada. Bom, a gente contrata alunos
de maneira geral, alunos com alguma experiência ou com uma formação na área de finanças. Então, não seria tão específico. Então, assim, o curso especificamente não é o mais importante, né? Acho que um aluno de economia, de administração, de contabilidade, de engenharia, são todos bem-vindos, né? Eu acho que a diferença que a gente vê é o aluno mais interessado em mercado. Então, aí talvez exista alguma correlação com o curso. Eu gosto muito, pessoalmente, quando olho o currículo, eu gosto muito dos alunos que fazem algo extra, né, além da grade curricular. Eu sei bem qual que é a grade curricular de vocês, até passei por aqui recentemente, e sei bem o que a gente aprende com as aulas. Eu também sou professora, dou aula no mestrado da PUC, de Mercado de Capitais, dou aula no mestrado de Corporate Finance da Esquema, que é o curso lá de fora, né, que vem os estrangeiros aqui. Então, mesmo um curso lá de fora, eu sei bem o que o aluno está aprendendo em sala de aula. Então, eu sei o que ele não está aprendendo, né, o que falta para aquele aluno ser um bom profissional. Então, o que a gente gosta de ver no currículo dos alunos é o algo mais, né? O que você faz além do curso, né? É um curso de programação, é uma liga de finanças, né? É um trabalho já ligado, é uma consultoria, é um trabalho já ligado ao mercado, enfim, é uma experiência fora. Eu acho super interessante os alunos que têm oportunidade de ter alguma vivência fora, ou nas férias para fazer um curso, ou um semestre trancado. É impressionante. Eu vou falar para vocês, quem puder, tiver essa oportunidade, é muito impressionante o que isso agrega na vida das pessoas. Eu falo isso que eu tive muita sorte, eu tive mais de uma experiência. Na verdade, eu morei fora com 16 anos. Eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, fiquei 6 meses fora, e depois eu fiz o mestrado. E essa experiência de você sair, né, da sua zona de conforto, conhecer a real diversidade, a gente fala muito de diversidade, né? Na hora que você senta num país diferente, você vê o que é diversidade, porque lá você é o estranho, né? E aí você tem aquele impacto e aprende a apreciar, né, a cultura local. E você começa criticando, nossa, ele faz isso. E aí depois você fala, não, ele faz isso porque aquilo tem um motivo, né? Então, aquilo te muda, né? Te faz ver o outro com outro olhar, né? Você tira um pouco de preconceitos, desses olhares críticos que a gente tem. Então, a vivência fora eu gosto muito, independente, né, do que seja o propósito. Mas acho que o mais importante é isso, é mostrar algo mais ali no currículo, além da graduação. Acho que o aluno que fica só na faculdade e não faz nenhuma outra atividade, eu acho que deixa a desejar. Eu sei que tem tempo para vocês fazerem. Eu faço algumas coisas, né, ao mesmo tempo, e eu penso um aluno que só estuda e não faz uma outra atividade, eu não tenho tempo na vida desse aluno aqui para fazer algo a mais. Isso já mostra, né, aquele interesse. Próxima pergunta, só vou pedir para você falar um pouco mais alto, porque a gente está sem microfone, sem fio. Aí eu repito aqui para poder sair lá na gravação. Próxima pergunta. Pode falar. Ótimas perguntas. Acho que talvez sejam os principais temas hoje, né, da atual conjuntura. Eu acho que sobre a recessão, hoje de manhã eu estava dando uma aula sobre curva de juros lá na Esquema. E aí eu estava mostrando, eu dou essa disciplina todo semestre. E eu estava mostrando a curva do ano passado, né? O ano passado eu estava conversando com esses alunos, não esses, né? São outros, sobre o que o mercado de juros estava precificando nos Estados Unidos. E aí você via claramente uma curva de juros invertida no ano passado,
e a expectativa de recessão era praticamente, né, um consenso de mercado. E a gente está aqui em outubro, vai ter o dado de PIB americano amanhã, que deve sair um crescimento próximo de 4%. Então, não só não houve a recessão, como houve um crescimento acelerado da economia americana nesse período. Então, ninguém previu isso. E hoje, né, e aí os juros acabaram subindo, né, mais do que se esperava por conta desse cenário. E hoje você tem, na verdade, eu diria que hoje a gente tem uma incerteza muito grande, né? Ao invés de dizer, não, hoje a gente tem mais certeza que vai vir uma recessão, hoje a gente tem certeza que não vai vir recessão, eu acho que hoje a gente tem mais uma incerteza maior. Então, é difícil hoje falar se vai ter uma recessão grave, se vai ter alguma quebra, ou se a economia americana vai conseguir ter esse pouso suave nos próximos meses. Os juros estão muito altos, acho que a gente não tem essa história de juro neutro, acho que você é querer, né, buscar uma resposta, não acho que a resposta é essa, acho que o juro neutro não é maior do que foi na média dos últimos anos, acho que o que a gente tem hoje é um prêmio de risco muito grande nas curvas por conta desse cenário de incerteza. E o que a gente tem também, que é um impacto novo, que ninguém previu, é o tanto que a política monetária não ia fazer efeito. E a gente viu isso no Brasil também, assim como lá fora, né? Ou seja, a alta dos juros que foi dada não surtiu nenhum efeito, por enquanto. Então, na verdade, a defasagem da política monetária está maior do que o normal. E aí tem alguns motivos, né? A pandemia, a demanda reprimida, poupança extra das famílias, a alavancagem das empresas. A gente está tentando entender esses motivos, né? Muitas empresas hoje nos Estados Unidos são desalavancadas, né? O setor de serviços não se alavanca muito. Então, o impacto dos juros altos nessas empresas é nulo. Então, não tem desaquecimento de atividade. E as famílias que poderiam, né, já começar a sentir os juros maiores, elas ainda não sentiram, porque elas tomaram, né, muito recurso ali, imobiliário em taxa fixa, estão tranquilas ali, pagando juros de 3%. Então, se o juro hoje é 8%, não faz diferença para essas famílias. Teve muito estímulo fiscal também para as famílias americanas, então, eles ainda têm muito recurso, tinha, né, até agora já está no fim, continuaram gastando. E tem um pouco de estrutural. Eu tive algumas vezes conversando com investidores estrangeiros esse ano, lá fora, e tem uma discussão, é cedo ainda, né, mas existe um pouco da discussão estrutural de consumo. Né? A gente saiu da pandemia, a gente falava muito da pandemia, assim, que o consumidor ia ficar mais cauteloso, ia ficar com medo. Né? Amanhã pode vir uma outra pandemia e eu posso ficar sem dinheiro, então eu vou poupar mais. E na China isso está acontecendo. Né? O chinês, realmente, ele está mais reticente a gastar, ele poupa mais, porque ele tem medo, ele não sabe como vai ser, eu não sei como vai ser o amanhã, eu tenho medo. O que aconteceu no resto do mundo, Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil, é que veio a pandemia e o governo deu muito recurso, né? Não faltou dinheiro, então as pessoas hoje veem o contrário. Não, se vier uma pandemia, eu quero gastar tudo hoje, eu quero sair, eu quero fazer todas as viagens hoje, porque se vier uma pandemia e eu não puder viajar. Então, a decisão de consumo hoje ela está um pouco mais aquecida do que cautelosa. E isso atrapalha a política monetária, porque, mesmo os juros estando subindo, as famílias ainda querem gastar, né, querem viajar. Né, a passagem aérea subiu de preço, não só aqui no Brasil, né, lá fora, mas e daí? Né, eu quero viajar, eu vou pagar $1.000 numa passagem aérea porque eu quero viajar, o hotel era $200, é 500, eu vou pagar porque eu quero viajar, e o restaurante subiu de preço. Então, as famílias estão bem resistentes aí, um pouco, então, desse cultural, com estímulo fiscal, estrutural, e eu acho que isso acabou impactando o processo de aperto monetário. Mas ele vem, política monetária funciona, eu acho que um desaquecimento vem, se vai ser um hard landing, se alguém vai quebrar e a gente vai ter uma crise, é muito difícil prever isso, mas o desaquecimento vem. A gente está vendo aqui no Brasil, a gente brinca, né, o Brasil está na frente, porque, normalmente, é o contrário, né? Os países emergentes sofrem depois, a crise reverbera aqui. Como no Brasil a gente teve uma inflação mais alta antes, e o Banco Central subiu os juros antes, a gente viu tudo isso aqui antes. Né? Até porque o Banco Central foi com os juros lá no alto, porque também a inflação não caía, e agora a gente começa a ver, finalmente, nos números, né, um PIB negativo, talvez, aí nesse trimestre. Então, lá fora, eventualmente, a gente vai ver isso também. Ainda está cedo. Até lá, os juros vão ficar altos, como aqui. Né? Até lá, a Selic ficou alta, né? Durante muito tempo, até realmente a atividade começar a cair. Eu acho que a mesma coisa vai ser lá nos Estados Unidos. Mas, sobre o juro neutro, eu mantenho. Eu acho que o nosso juro neutro, em breve, a gente vai ver que o juro neutro volta. O juro neutro é uma variável não observável, né? Então, hoje é difícil. Eu acho que, em breve, a gente vai perceber que o juro neutro não precisa ser tão alto quanto parece. O que a gente está vendo é muito prêmio
de risco nas curvas, aqui e lá fora, por conta de incerteza. Vou perguntar a próxima aqui em sequência. Continuando na questão da macroeconomia, a gente elegeu um presidente aqui no Brasil, elegeram um presidente aqui no Brasil que não é a favor do mercado. Qual vai ser a perspectiva para os próximos 4 anos nessa análise? O que a gente pode esperar? Fiscalização a mais, imposto a mais, e juntamente com a questão de tributar mais para mais projetos sociais deles. O que é de se esperar na situação de uma empresa hoje em dia ou na situação de um financeiro? Hoje, de maneira geral, os empresários estão mais preocupados, e a gente vê isso no PIB desaquecendo, principalmente o lado do investimento. Preocupação com a maior tributação é a primeira, a preocupação com mudanças em marcos regulatórios também. O governo tentou aí alguns retrocessos, mudar o marco regulatório do saneamento, a lei das estatais. Isso tudo trouxe uma apreensão aí para o mercado de maneira geral, e a gente vê o reflexo disso na queda dos investimentos, infelizmente. Eu acho que existe uma ponderação para esse lado do governo, que é uma ponderação feita pelo Congresso. Eu acho que não só o Congresso hoje pondera, faz um contraponto ao governo, mas eu vejo que existe uma evolução na sociedade brasileira ao longo dos últimos anos, em que a gente consegue ter uma certa clareza de políticas públicas que são boas e populismo. Então, eu acho que o saneamento é um bom exemplo. O marco regulatório do saneamento é muito positivo, permite empresas privadas investirem. A gente já vê reflexo disso em algumas cidades em que o saneamento está avançando, e o governo faz um retrocesso para proteger algumas estatais, principalmente lá no Nordeste, estatais que não são eficientes, que não dão conta de cumprir a lei, e elas precisam ser protegidas, e aí haveria esse retrocesso. Mas esse retrocesso impacta um investimento em todo o resto do país. Investimento que é fundamental para o desenvolvimento social, inclusive. Acho que o saneamento é um exemplo que investimento privado pode melhorar o social. Você melhora a saúde pública das famílias, melhora a qualidade de vida das famílias. E aí o Congresso foi lá e barrou. Então, eu vejo um pouco desse contraponto. A sociedade enxerga que algumas políticas que foram implementadas nos últimos 6 anos trouxeram melhorias e não dá para ter retrocesso. E, na parte fiscal, acho que o governo começou errando. Aliás, a lei da responsabilidade fiscal, que é lá da década de 90, ela tentou trazer essa disciplina. Qual que é a disciplina? Eu só posso gastar mais se eu tiver mais receita. Então, eu só aumento o gasto se eu tiver a fonte. E, obviamente, que mais ou menos a gente cumpriu, em alguns momentos não, na pandemia não. A gente viu o governo Bolsonaro também tentou burlar a lei em alguns momentos, não de maneira tão gritante quanto agora, mas a PEC da transição ela realmente feriu essa legislação tão importante, e trouxe um aumento de gasto muito grande no Bolsa Família, no salário mínimo, sem ter fonte. E o governo agora corre atrás dessa receita. Então, eu acho que isso é um pecado mortal, que a gente sabe, e o governo está vendo o quanto que é difícil. É muito difícil você aumentar a arrecadação no Brasil. E por que isso? Porque a arrecadação já está num nível muito alto. Tem subsídio, tem distorção, tem várias. Essa dos fundos exclusivos e dos fundos offshore é uma clássica. São fundos dos super ricos, e são mesmo que pagam menos imposto do que a gente que tem um fundo simples. Mas a dificuldade para provar essa mudança de legislação é enorme. Então, assim, existe muita resistência no Brasil. Não é fácil o governo achar aí esses 150, 200 bilhões de arrecadação extra. E é isso que o governo está apenando. O que eu espero com isso? Eu espero que a resultante desse debate seja um déficit. O governo não vai conseguir toda a arrecadação, mas, por outro lado, também ele para de crescer a despesa agora, porque ele já tem um buraco e ele não vai continuar crescendo o buraco. Então, aquele problema que a gente tinha em 2014, não só a gente não conseguia tapar o buraco, mas o buraco continuava crescendo, a gente não tem ele mais. O buraco não está crescendo. Ele só vai crescer se o governo quiser. O arcabouço fiscal, teoricamente, não deixaria o buraco crescer mais. Então, eu acho que o buraco para de crescer, o governo tenta tapar um pouco ali, mas a gente vai até 2026 com o déficit. Para a gente cobrir o déficit, precisa, enfim, voltar a ter um controle mais efetivo de gastos, mais no estilo do teto. Foi tão criticado, mas, infelizmente, é o que se precisa no Brasil, porque a gente não tem espaço mais arrecadatório. Talvez a reforma tributária traga algum espaço lá na frente com ganho de produtividade.
mas é uma conquista de longo prazo. É uma reforma que ela tem a carga neutra, mas, na medida que ela melhora a produtividade, o PIB cresce mais. Então, a arrecadação sobe porque o PIB cresce. Né? A carga tributária ela fica neutra em relação ao PIB, mas a arrecadação sobe. Se você controlar o crescimento de gasto, você cobre essa diferença ao longo dos anos. Lá para 2026, 2027, é mais ou menos o que a gente projeta aí, que pode ver essa melhora. Mas até lá é um debate. E acho que o debate fica pior com o risco de fora. Né? Então, as pessoas brincam, né? Eu tenho um grupo de economistas, a gente brinca. O risco fiscal só volta quando lá fora piora. Quando lá fora melhora, ninguém quer saber do risco fiscal. Mas é a verdade. E por que isso? Porque o risco fiscal ele é a dívida. Né? Se lá fora tem um custo de dívida maior, o nosso custo de dívida aqui fica alto também. E aí fica caro o risco fiscal. Se o custo de dívida cai lá fora e cai aqui, o risco fiscal fica menos complicado de se resolver. Então, existe, sim, uma relação entre o cenário lá fora e o risco fiscal aqui dentro. Hoje, a gente está aí num momento difícil, mas eu sou relativamente otimista, eu não acho que o buraco é tão grande, acho que alguma coisa o governo consegue, acho que algum controle de gastos, acho que a área econômica do governo ainda é uma área mais fiscalista, por enquanto. Acho que, se houver alguma mudança, né, o próprio governo do Lula, lá em 2003, teve essa mudança, né, começou muito fiscalista com o time, e depois, quando o time mudou, o negócio desandou de vez. Então, não estou dizendo que vai ser bom até 2026, mas, por enquanto, a gente tem alguns bons quadros ali na equipe econômica que ainda são mais fiscalistas. Acho que a gente consegue algum meio termo até 2026 nesse caminho, mas eu diria que esse é um risco grave aí que a gente continua monitorando. A gente tem mais uma pergunta ali. Uma ótima pergunta. Não é fácil. Essa tarefa de gerenciar o dia a dia, ela não é uma tarefa fácil. Hoje eu estou acumulando algumas funções, então isso torna a agenda um pouco complicada. Eu diria que hoje eu vejo um pouco de desequilíbrio do que eu gosto de fazer. Eu queria pôr um pouco a mão na massa mais do que eu coloco. Já consegui fazer um pouco mais. Hoje eu tenho muitas reuniões fora do banco, nessas representações, fazer relações com o mercado demanda um pouco mais de tempo fora, e isso acaba impactando um pouco do que eu gostaria de colocar a mão na massa. Mas eu acho que, na minha função, é importante fazer um pouco dos dois. Então, eu tento dividir meu tempo entre as minhas leituras, que, aliás, eu costumo fazer mais no final de semana, mas eu gosto muito, então, para mim, ler artigos, ler jornais, final de semana, é um passatempo, é o que eu gosto de fazer, então eu faço com prazer. E durante o dia, no Inter, eu passo a maior parte do tempo em reuniões, conversando, e eu deixo algumas horas vagas ali no final do dia, quando as coisas acalmam, para produzir, para fazer algum modelo, mexer no modelo, fazer um modelo de projeção de PCA, eu que faço, eu tenho que rodar. Eu dou uma revisada nos modelos também dos analistas que trabalham comigo. Eu escrevo alguns relatórios, não muitos, né, para os investidores. Então, eu tomo um pouco de tempo também para fazer um pouco desse trabalho. Eu acho que ajuda muito. Para mim, eu penso assim, quando eu faço um trabalho escrito, né, eu estou ajudando né, eu dei uma resposta agora para o colega sobre conjuntura. Eu já escrevi sobre isso esse mês. Então, quando eu coloco no papel, eu já estou articulando, né, a minha análise. Então, quando eu estou com um investidor, ou com um conselho do banco, ou com, enfim, ou com uma empresa cliente do banco, e me faz essa pergunta, eu estou com a resposta estruturada já, porque eu já pensei nela. Então, eu acho que essa divisão de trabalho, né, hoje o meu trabalho demanda muito, né, falar com investidores e com o mercado, mas eu preciso ter pelo menos a metade do tempo produzindo, né, o que eu vou falar, porque senão eu vou ser de maneira vazia. E, para conciliar com a minha vida pessoal, eu penso isso, minha hora vaga, eu faço coisas que eu gosto, que estão relacionadas. Então, eu dou essa disciplina, eu dou uma disciplina no semestre, lá na Esquema, que é agora. A disciplina tem tudo a ver com o que eu faço. Então,
acaba sendo um complemento. Eu dou 2 disciplinas na PUC, que é à noite, então não demanda muito. São disciplinas sobre fundos de investimento, sobre operações estruturadas, coisas que estão no meu dia a dia. Então, eu tento sempre relacionar as coisas com o que eu faço, para poder, de fato, aproveitar desse tempo. Eu não podia deixar de falar da família. Eu tenho uma família que sempre me apoiou, né, graças a Deus. Meu marido também trabalha no mercado financeiro, ele é CFO de uma empresa, então ele sempre apoiou. Isso ajuda muito também, né, para as meninas aqui ter um parceiro que entende, que respeita. Vou ser bem sincera, ajuda muito, né? Porque me deixa livre para fazer, né? Divide um pouco a tarefa, né, de casa e me deixa livre para fazer as viagens. Quando eu preciso viajar, né, ele cobre. Quando ele precisa viajar, eu cubro. Então, eu acho que em casa eu tento conciliar dessa maneira. E meus filhos cresceram, né, comigo, trabalhando, sempre respeitaram. Eu sempre tentei dar um tempo de qualidade para eles, né? Como eu não posso dar muito tempo, eu aproveito quando eu dou tempo para eles para que seja um tempo de qualidade. E acho que, no mais, eu espero ter dado o exemplo, né? Eu não me sinto uma mãe culpada de maneira alguma, mas eu acho que, obviamente, que eu também respeito, né? Eu tenho amigas que pararam de trabalhar para cuidar dos filhos, e acho que também é válido, acho que cada um tem as suas escolhas. Eu espero que eu tenha para eles dado esse exemplo, né, de correr atrás. Meu filho, no meio do curso, queria parar de fazer a faculdade. Eu falei, não, eu tenho 3 diplomas aqui, pelo amor de Deus, eu preciso ter um, né? Eu fiz um apelo para ele, não, você não pode ser meu filho e largar a faculdade, pelo amor de Deus. E aí tentei comover ele, por favor, você forme pelo menos em um curso, né? Não precisa fazer doutorado, mas é difícil. E aqui eu também quis, todo mundo aqui, acho que já passou, quis largar a faculdade, eu também quis. Então, acho que é um pensamento que passa, né, por todos nós. O que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu estou aprendendo? Isso aqui vai me ajudar? Eu não quero mudar de curso. Eu também quis mudar de curso. Acho que é super válido. Mas o que eu tento é isso, né, com a família, tentar esse tempo de mais qualidade, porque eu sei que ele é mais curto do que a média, vamos dizer assim. Muito legal. Próxima pergunta, Blícia. Nossa, obrigada pela pergunta. Eu me pergunto isso também. Eu hoje não tenho um plano específico, né? Eu quero publicar, o Aureliano já foi embora, né? Eu ia falar com ele, eu vou publicar a tese, eu vou publicar junto com ele, né? Ele é meu orientador. Inclusive, a única coisa que eu não fiz do doutorado foi guardar. Eu tenho a parte, né, eu imprimi meus artigos principais, eu tenho a parte principal da minha tese, está ainda lá no meu quarto comigo, ali, esperando eu sentar para fazer esse artigo. Eu preciso transformar uma tese de 90 páginas num artigo de 15 e mandar para publicação. Não é uma tarefa fácil. Mas eu quero fazer isso. Eu acho que faz parte publicar a tese. Eu quero continuar trabalhando. Assim, hoje eu não tenho um objetivo específico de carreira. Eu estou muito feliz aonde eu estou, fazendo o que eu faço. Eu quero ter longevidade nesse trabalho hoje. Eu sinto, né, esses últimos 2 anos, 2, 3 anos aí que os meninos foram para a faculdade, eu sinto que eu fiquei com um pouquinho mais de tempo para mim, né, e para poder fazer esse trabalho que envolve viagens, conhecer novas pessoas, novas experiências, né. Então, essa parte de fazer relações institucionais é uma parte que está me desafiando muito, né, conversar com outras pessoas diferentes de mim. E eu quero continuar fazendo isso, me dedicando, tentar me destacar. Um dos objetivos que eu vejo hoje importante, que eu não via, né, durante toda a minha carreira, é mostrar como a participação feminina nesse ambiente pode agregar. E eu quero ser um pouco dessa voz feminina. Eu nunca me importei muito com isso, né? Sempre me importei em fazer um bom trabalho, entregar. E hoje eu vejo, né, quando a gente chega né, nos níveis mais altos, né, da hierarquia, eu vou ficando ainda mais solitária, né? Ao longo da carreira, você ainda tem as mulheres ali te acompanhando. Na hora que a gente vai subindo, a gente vai ficando mais sozinha. Então, eu hoje consigo ver até a importância de levar um pouco dessa voz feminina. Dá para fazer, né? A gente consegue chegar lá. A gente não é diferente. Eu vejo um pouco isso como objetivo, não específico, mas um objetivo mais amplo, né, de continuar trabalhando e continuar mostrando a capacidade das mulheres. E eu vejo muitas mulheres
no meio de carreira, com filhos pequenos, acho que é um grande desafio, né? E eu sinto isso, mostrar que os filhos crescem e a gente pode continuar fazendo algo que a gente gosta, se dedicando. Tem muita vida útil ainda. Eu tenho 50 anos, né, para quem tem curiosidade, não gosto de falar muito minha idade, mas, enfim, 50 anos é um marco, né, pesa. Mas eu fico pensando, por outro lado, assim, poxa, eu tenho 50 anos, eu estou bem, eu estou cheia de energia, eu me acho nova, né, os 50 são os novos 30. Quem sabe eu tenho mais, né, 10, 20 anos de vida útil, né, agregando para alguém, ou dando aula, ou trabalhando, ou participando de um conselho, ou complementando minha pesquisa. Assim, tá longe ainda de aposentar, né? E mesmo quando eu aposentar, eu quero continuar entregando. Eu acho que no futuro, mais longe, eu penso sempre em devolver. Eu acho que muito de manter essas aulas, de querer continuar nessa carreira de dar aula, é a hora que eu sinto que eu devolvo um pouco, né? Quando eu venho aqui conversar com vocês, eu estou devolvendo aqui para a faculdade, que me deu tanto, né? E eu penso isso, dar aula é isso, é passar para frente um pouco desse conhecimento, devolver um pouco do que eu conquistei nesses anos todos aí de profissão. Pode falar? São ótimas perguntas. Essa do mestrado eu recebo muito, né? Principalmente mais lá no banco, né, do que aqui. Eu vou te dar a minha opinião, que, né, não é uma opinião unânime, e parece um pouco com a minha experiência. Eu prefiro que você como aluno, tenha um pouco de experiência depois da graduação, antes de fazer um mestrado. Eu acho que vai te agregar mais. Só que eu sei que é difícil, né? Uma vez que você começa a trabalhar, as opções de fazer mestrado é parar de trabalhar, é difícil tomar essa decisão, ou fazer um mestrado à noite, que também é difícil. Então, eu parei, né, de trabalhar para fazer um mestrado. Eu tive um analista que trabalhou comigo no Inter, excepcional, um economista, e ele conseguiu fazer um mestrado à noite. Ele é muito bom, ele estava dando conta ali. Eu preciso até saber como é que ficou no final aí a tese dele. Mas eu sei que ele deu conta, então ele conseguia conciliar. Então, assim, vai depender. Mas você tendo essa oportunidade, eu acho que você ter um pouco de experiência profissional antes de fazer o mestrado te ajuda muito, até no mestrado. Eu tive colegas do doutorado que fizeram direto, né, graduação, mestrado e doutorado. E tem pouca experiência de vida, né, de conhecimento, então fica perdido ali. Eu tinha colegas que não sabem o que querem fazer, da tese, assim, não sabem nem um tema macro, né, você não tem tanta experiência, né, então é difícil. E para você fazer uma tese de doutorado, em menor grau, uma dissertação de mestrado, é muito importante ser um tema que você gosta, porque eu posso falar, são horas lendo sobre aquele assunto, horas. Se não for um assunto que te interessa, é difícil completar. Eu consigo entender quem não completa. Porque se você pega um assunto que foi, né, o orientador que jogou ali, ou alguém ali, e aquele assunto não te deu ali uma motivação, é muito difícil, é muito sofrido. Né? Se você tem um assunto, esse aqui eu gosto, eu quero estudar isso aqui, você vai fácil. Né? Uns colegas que eu tinha que tinham um assunto específico, eles terminam muito mais fácil. E para você ter aquele assunto específico, você tem que ter uma experiência de vida, né? Algo tem que ter te chamado a atenção ali, você tem que ter uma identificação com aquele assunto, com aquele tema, para que ele seja relevante para você. Então, eu, em geral, recomendo que você tenha alguma experiência antes de fazer um mestrado, porque eu acho que vai te ajudar, o seu mestrado vai ser mais bem aproveitado. Ou doutorado também. Sobre skills específicos, eu gosto muito de programação, tenho falado com todo mundo, né? Antigamente era Excel, hoje acho que programar é muito melhor do que Excel, então quem puder fazer curso de programação, eu sei que muitos professores dão, eu aprendi programação com o Aureliano, quase não passei na matéria de econometria dele, assim, penei, e hoje quero fazer mais. Também tem, né, a pergunta sobre o que me falta tempo hoje.
hoje eu quero fazer mais programação, estou sem tempo para programar mais, eu gostaria de de fazer meus próprios scripts, eu fico dependendo dos outros, aí dá erro, tem que chamar ajuda. Eu detesto isso assim, no meu dia a dia. Tenho boas pessoas que me ajudam, obviamente, mas eu prefiro eu entender o meu script, o que dá errado, a hora que eu preciso mudar, eu saber fazer. Acho que programação ajuda bastante. Acho que dados, né, pesquisa quantitativa, para todo mundo aqui, mesmo para quem está em áreas mais... Né, quem que faz psicologia? Então, mesmo para quem está na psicologia, você saber mexer com dados é fundamental. Você vai fazer uma pesquisa muito melhor se entendendo de dados do que fazer só o teórico, né? Então, acho que para todo mundo olhar dados, a gente olha os últimos prêmios Nobel, né, de economia, são pesquisas empíricas, dados, impressionante, impressionante. Então, eu acho que ter um domínio de dados hoje, o mundo está cheio, né? Lá no Inter, a gente está com um trabalho novo, tentando aproveitar os dados que tem dentro do Inter para a gente poder oferecer melhor produtos para o cliente, né? Então, a gente está só começando, né, com esse mundo de dados, de inteligência artificial que permite que a gente possa direcionar todo esse conhecimento para uma eficiência maior, um ganho de produtividade maior. Então, eu diria que essa combinação aí de saber manusear dados, saber programar, ela vai te dar um diferencial em várias áreas, não só finanças, mercado, mas até áreas afins, aí, empresas, no corporativo. No caso, eu vou fazer mais uma pergunta. Meu home broker está aberto aqui. Quais ações o Inter está recomendando agora? Quais é melhor evitar? Você tem o direito de não responder, mas... Eu tenho o CNPI para fazer essa resposta, né? Mas, olha, eu diria que hoje eu estou mais na renda fixa. Eu acho que a renda fixa está num momento excepcional. Eu acho que é sempre bom diversificar a carteira e ter uma parcela em ações, mas eu acho que no atual mundo eu delego hoje. Eu prefiro pôr num bom fundo de ações, a minha parte em ações, e eu cuido da minha carteira de renda fixa com minhas NTNBs, com alguns papéis incentivados, que também corrigem a inflação em longo prazo e não tem IR. E a parte de ações eu deixo para os profissionais. Mas acho que a Bolsa no Brasil está barata, de maneira geral. Da mesma forma que eu vejo prêmio, né, nos juros, a Bolsa também está descontada com algum prêmio, de maneira geral. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao Inter. Perspectivas, vamos supor, a gente entrando aqui como estagiário, as perspectivas que a gente tem lá dentro de crescimento e as áreas que vocês pretendem ampliar, enfim, o pessoal que vocês vão necessitar, pessoas que vocês estão buscando, para o pessoal poder, isso está alinhado com o que eu quero, como eu posso crescer lá dentro. Eu queria saber mais um pouco assim, sobre o interno da empresa. O Inter passou por um processo de reestruturação, né, do ano passado, então, na verdade, a gente fez um enxugamento. Eu entrei no Inter em 2019, eram 400 funcionários, e a gente chegou a ter 4.500. Hoje, esse número foi reduzido aí para uns 3.500, então, teve aí alguma redução. Mas, hoje, eu acho que o Inter mais procura são pessoas motivadas, né? Então, acho que você ter uma motivação, os high achievers são as pessoas que a gente vê com maior potencial de crescimento. São os bons exemplos que a gente tem nesses últimos anos, né? As pessoas que se dedicam, são dedicadas, que correm atrás, são as pessoas que crescem dentro do banco, né? Acho que entender de finanças, né, e de mercado é importante. Então, para quem tem interesse nas áreas mais ligadas a investimento, ter algum conhecimento de produto, de investimento, de mercado, sempre ajuda muito. Tem muito espaço nessa área de advisor, de trabalhar com cliente, com investidor, é uma área que a gente cresce. A área de gestão, a asset também, é uma área que tem oportunidades. E tem a parte de TI, né? Eu sei que não é muito foco aqui, mas tem algumas pessoas mais de programação, de dados. Essa é uma área fundamental que a gente vai sempre ter oportunidade também. Então, gente, a gente vai encerrar por causa do horário, que a gente tem aula 1h30. Queria agradecer. A maioria das pessoas deve ter aula aqui. Queria agradecer o tempo da Rafaela ter vindo aqui, compartilhar, enfim, essas histórias com a gente, os conselhos, as dicas. E queria agradecer o tempo de vocês também pela presença aqui, em nome da Liga de Controladoria e Finanças. Uma salva de palmas para a Rafa, por favor. Quer falar mais alguma coisa? Não? Certo. Muito obrigado, gente, pela presença de vocês e até a próxima palestra. Valeu.